momento a Série D do Campeonato Brasileiro, mas faz parte do futebol e a partir de agora é levantar a cabeça e trabalhar para que 2009 seja diferente do que foi 2018. Antes da gente abrir para perguntas para vocês, eu queria fazer alguns esclarecimentos que ocorreram aí ao longo da competição, ao longo do tempo aí, principalmente em relação a mim. Primeiro ponto, já foi noticiado várias vezes na imprensa que eu tenho uma ligação muito forte com o Cruzeiro. Eu, particularmente, queria saber de vocês de onde vem essa ligação com o Cruzeiro, se vocês sabem se eu já trabalhei ou não no Cruzeiro, porque a mesma ligação que eu possuo com o Cruzeiro é a que eu tenho com o Atlético Mineiro, com o América Mineiro, com o Vasco, com o Fluminense, com o Flamengo, ou seja, uma relação de às vezes solicitar um jogador emprestado e esse clube ceder. O fato de eu já ter trabalhado com o Itair não significa que eu tenha essa ligação com o Cruzeiro, fato esse inclusive que foi ressaltado como positivo pela própria imprensa no início do ano, quando o Itair foi eleito vice-presidente de futebol do Cruzeiro, e hoje os mesmos que naquele momento enalteceram, achando que seria proveitoso para o Tupi, hoje optam por usar isso como um dos fracassos do Tupi na temporada. Aproveitando esse episódio, antes da gente entrar propriamente na questão da Série D, e esclarecer para o torcedor e para vocês da imprensa também sobre essa situação da semifinal do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro. Vocês estiveram presentes na coletiva que nós fizemos para anunciar que o jogo iria para Belo Horizonte, e vocês vão se lembrar que junto conosco estavam alguns jogadores do elenco para anunciar. Naquele momento eu acho que nenhum de vocês se atentou para isso, né, o porquê da presença daqueles atletas, mas somente a diretoria é que levou a culpa em relação a isso. Mas foi um pedido que partiu dos próprios jogadores jogar em Belo Horizonte, porque foi acordado que os atletas teriam um percentual da renda do jogo como premiação pela conquista do título de campeão mineiro do interior, e os mesmos argumentaram que em Belo Horizonte teríamos um público maior, com uma possibilidade maior de renda. Eles trouxeram isso para mim, eu me reuni com a Miriam e nós vimos ali também a possibilidade de salvar o segundo semestre do Tupi, com a questão da renda. Então foi uma questão que partiu do jogador, nós compramos a ideia, nós concordamos com eles, pensando na saúde financeira do Tupi para o restante da Série C, para tentar evitar que acontecesse o que aconteceu, que foi o rebaixamento. Porque a gente sabe que um jogo em Belo Horizonte contra o Cruzeiro no Mineirão pode representar um orçamento significativo para o Tupi. Então eu acho que é importante esclarecer essa situação, porque hoje o torcedor acha que é uma decisão que partiu de mim e da Miriam, e na verdade nós concordamos, nós temos a nossa parcela, óbvio, mas a gente não tem que carregar da forma como a gente carrega a culpa por algo que o torcedor inclusive desconhece. Então esse é um fato. Sobre o que eu tenho para falar em relação à Série D do Brasileiro, não foi o resultado que a gente esperava. Na verdade a gente até comemorou o fato de ter conseguido segurar os atletas do Campeonato Mineiro. Vocês se lembram que nós perdemos 3 atletas que vinham jogando, que é o Patrick Bray, o Tio e o Renato Kaiser, 3 atletas importantes e que fizeram muita falta, sem sombra de dúvida. Trouxemos peças de reposição, mas infelizmente essas peças não corresponderam. Um fator preponderante para o insucesso do Tupi na competição, sem sombra de dúvida, foram as lesões. Só cirurgia de joelho nós tivemos 4 no Campeonato Brasileiro, mais uma no Mineiro, que foi o Pará. E além disso, se você for contar os atletas, são atletas que eram considerados titulares: Daniel Moraes, Vitinho, o Wellington zagueiro, a exceção do Wellington Batista, que não veio para ser considerado titular, ele teria que buscar isso ao longo da competição. Além de lesões musculares, nós perdemos o Reis por mais de um mês durante a competição, nós perdemos o Afonso e o Rodrigo Dias várias vezes, inclusive os dois nos mesmos momentos. Precisamos improvisar a lateral direito, tivemos um problema na lateral esquerda que a gente não conseguia repor. Quando a gente conseguiu trazer o atleta emprestado do Atlético, que foi o César, o mesmo também teve um problema de lesão no joelho. Então foi uma questão muito séria para um clube do interior com pouco recurso financeiro.
É difícil você repor tanta perda assim, principalmente por lesões, sem contar o fato que nós perdemos o Patrick, que vivia o seu melhor momento na competição. Fizemos alguns jogos tendo que improvisar o Potita como camisa 9, que não é a posição dele. Né? Vocês querem passar? Não. Nem pode continuar. E então é um fator que atrapalhou muito. Especificamente do jogo contra o Ipiranga, vocês têm conhecimento sobre o que aconteceu em relação à logística, né? Nós chegamos em Erechim por volta de 1h da madrugada de sábado, até que se acomoda, teve um lanche, que vai tomar banho, que vai dormir, para um jogo às 17h. Na sexta-feira mesmo, já foi a CBF para tentar o adiamento da partida para domingo. A CBF não nos atendeu e, fisiologicamente falando, não tem condição nenhuma de um jogador de futebol de alto nível, de esporte, né? Futebol esporte de alto rendimento, atuar 100% numa situação dessa em relação à logística. Ficamos horas e horas no aeroporto, e vale lembrar que o Tupi foi prejudicado outras vezes em relação à logística. Contra o Luverdense foi a mesma coisa, contra o Joinville também foi, porém tivemos, se é que pode ser chamado de sorte, a sorte de ter sido na volta. Então uma série de fatores que prejudicou muito o Tupi e que acabou culminando com o rebaixamento do clube, que a gente não queria, não esperava. E falando especificamente de mim, que é o erro que eu acho que eu cometi nesse campeonato, foi de montar um elenco muito pouco comprometido, muitos jogadores sem comprometimento no mesmo grupo, e como eu disse, as trocas que a gente conseguiu fazer nós fizemos, mas não tinha como trocar tudo. Então, infelizmente, não é generalizar, mas o que nesse campeonato brasileiro da Série B foi formado por vários atletas que não tinham sequer comprometimento algum com o clube, com a competição, com o torcedor, chegavam atrasados nos treinos, para as viagens, e não adiantou punição, não adiantou multa, não adiantou fazer reunião para chamar atenção, eles seguiram da mesma forma e infelizmente nós acabamos chegando nessa situação que não gostaríamos. Estamos à disposição, quer falar alguma coisa? Eu gostaria também, retificando essas palavras do jogador, que ninguém fez para chegar ao rebaixamento. Isso está doendo muito na gente. Pode alguém achar que não, mas está doendo primeiro em nós, que fizemos um trabalho sério desde que chegamos aqui. Então, se vocês acham que é fácil escrever no muro do Tupi, fora Nicanor, fora Miriam, fora Fortuna, ainda tem gente que apoia isso, não sabe o que a gente passa aqui dentro. Não sabe o que a gente faz para manter o time cumprindo os compromissos, salário em dia, pagando todas as despesas e garantindo muito mais as condições deles chegarem onde eles têm que chegar. A preocupação. Eu fui para Erechim de carro, porque eu não aguentaria a minha ansiedade aqui, eu tinha uma esperança muito grande do grupo, nós perdemos um jogador importante, mas eu preferi ir para lá. E eu cheguei de carro primeiro que os jogadores. Eles chegaram lá 1h da manhã, visivelmente cansados. Nós fizemos de tudo, inclusive o Volta Redonda concordou em transferir o jogo por nossa conta, porque ele viu que seria impossível. Mas, infelizmente, o que a CBF alegou, que foi o Estatuto do Sócio-Torcedor, o próprio regulamento, não permite, e nós fomos no sacrifício. Mas nós estamos aí, entendeu? Para poder erguer a cabeça, levantar a cabeça e dar continuidade a um time que a gente julga que todos vocês também precisam dele, para ter notícia, para falar dele, para participar dele, o que é mais importante para a cidade e para nós. Então, nada foi feito com irresponsabilidade. Nicanor chegou aqui o ano passado, num momento difícil para o Tupi, que ajudou muito naquele momento que também já estava difícil. Fizemos uma Série D, Série B, meu Deus, Série C, que só não conseguimos o acesso. Eu não quero repetir aqui, porque quem assistiu o jogo viu, tanto aqui quanto em Fortaleza.
chegamos a campeão mineiro do interior. E aí, com uma energia que eu peço ao torcedor, quando a gente torce por alguém, a gente torce em todos os momentos. Não é só quando ele está bem, não, porque quando ele está bem é muito fácil. É muito fácil eu estar do lado do Jarbas, do Nicanor, de vocês, quando a gente está na saúde, está no bem bom. Agora, a hora que a gente cai um pouquinho, é a hora de ver quem são os verdadeiros amigos, os verdadeiros torcedores, os verdadeiros que vão ficar aqui conosco. Entrando aqui hoje, um conselheiro fez questão de vir aqui nos abraçar. Falar, futebol é isso. Futebol tem altos e baixos. E a gente sabe o trabalho de vocês. E é essa consciência que eu dou todos os dias, do nosso dever cumprido. Cumprido mesmo. Com muita responsabilidade. Não fizemos loucuras, não fizemos extravagâncias, não tivemos recurso financeiro. Para quem tem o que o Tupi tem, foi o que o presidente do América falou comigo em áudio. Você foi uma vitoriosa. Então, eu quero agradecer à imprensa e peço, gente, isso é por Juiz de Fora, não é por nós, não. É um time centenário, é um time que tem aqui histórias pra caramba. Então, eu acho que a gente tem que ter respeito por isso. Agora, linchar, pedrejar, quebrar o estádio, isso é prejuízo para nós. Se já é tão difícil erguer, imagina reerguer. E nós vamos conseguir, com a graça de Deus. Muito obrigada. Miriam e Nicanor, se me permite fazer a primeira pergunta. O que vocês acham que foi o ponto principal que vocês erraram, que fez com que esse rebaixamento acontecesse? Porque eu só quero te dizer uma coisa, eu tenho o maior respeito por você, Miriam, você sabe disso. Nicanor também, Jarros, estou sempre vindo aqui, mas o jogo do Ipiranga, aquilo ali foi uma consequência, porque o fato de ter perdido 4 jogos em casa, aquilo ali foi fundamental para o time não conseguir manter-se na Série C. E quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Que eu também estou sentindo, sabe? Ô Moreno, com certeza não fazer o dever de casa foi fator preponderante para o rebaixamento do Tupi. Sem sombra de dúvida. O time que não consegue vencer em casa, ele não vai ter sucesso na competição. Mas como eu disse anteriormente aqui, o que eu acho que culminou com o rebaixamento foram uma série de coisas. A questão das lesões, os desfalques que nós tivemos durante a competição e sem possibilidade financeira de repor, né? A gente repôs dentro do que a gente conseguia repor, mas não foi o ideal. A gente esbarra em outro problema também para a questão da reposição, que os campeonatos, as competições nacionais hoje, elas têm limites de inscrição de jogadores e você não pode trocar. Ou seja, se atingiu aquele número, não tem condição mais de você trazer outros jogadores, mesmo precisando. Tanto é que nós terminamos a competição, nós fomos para Erechim com 17 atletas, com 18 atletas, 2 goleiros, então nós tínhamos 16 jogadores de linha no banco. Então foram uma série de coisas, não fazer o dever de casa, essa questão da falta de comprometimento de alguns, a gente não pode generalizar, porque tem jogadores que honraram a camisa do Tupi, mas infelizmente o grupo não tinha comprometimento, a questão da falta de condição financeira para repor, isso tudo foi determinante para a queda do Tupi. E só para complementar e depois eles também fazerem as perguntas deles, e essa troca constante de treinadores? Vocês não acham que isso aí foi também determinante para esse rebaixamento? A troca de comando, ela sempre é prejudicial de alguma forma e benéfica de outra, né? E aí eu vou voltar lá no Campeonato Mineiro, quando a imprensa e a torcida queria a saída do Alexandre Barroso e a gente tentou segurar até onde a gente entendia que era necessário, justamente para evitar que isso acontecesse. A gente fez a troca, o Ricardo veio, fez um bom trabalho no Campeonato Mineiro, por uma série de fatores que não vale a pena ser expostas aqui. A gente precisou tirar o Ricardo, veio o Eugênio, que saiu por decisão própria, porque recebeu uma proposta da Tombense, não era o nosso objetivo fazer essa troca, e trouxemos o Ailton, que é um perfil bem diferente do que a gente teve durante o ano, né, de treinador. É um treinador motivador, um treinador que deu o seu gás, fez o máximo pelo Tupi, tem o seu nome na história pela campanha do ano passado, mas infelizmente também não conseguiu tirar a gente dessa situação.
E, inclusive, até ressaltar que a gente tem que isentar o Ailton dessa culpa, né? Ele chegou na reta final, mas a troca de comando, infelizmente, é a cultura do futebol, porque é o que eu disse. Como que eu vou trocar 15 jogadores, 10 jogadores? Eu não consigo. Eu não consigo financeiramente, eu não consigo também pela questão das inscrições, que a gente esbarra em questão burocrática. Então, claro que essa troca de comando prejudicou o Tupi. Eu não tenho dúvida disso. Porque o treinador que chega, ele tem que conhecer o grupo, cada um chega com uma filosofia de jogo, com um esquema tático, né? Então tudo isso leva um período de adaptação. Mas não acho que foi o fator primordial para o rebaixamento do Tupi, não. Cano, agora já trabalhando inicialmente uma visão para a temporada que vem, a informação que a gente recebe dos bastidores é que já houve a rescisão de contrato de grande maioria dos jogadores que atuaram esse ano com a camisa do Tupi. Você confirma essa informação? A iniciação agora, bem prematura, de uma montagem, de um planejamento para a temporada de 2019? Não houve rescisão de nenhum atleta. Quem passou essa informação não passou uma informação correta. Nós chegamos de viagem ontem. A maioria dos atletas foram embora com promessa de retornarem na próxima semana para aí sim a gente fazer os acertos, tanto financeiros como a questão de rescisão contratual, a parte burocrática, né? E a gente estou conversando com eles por telefone. Muitos deles optaram por ir para casa, ficar perto da família nesse momento. E sobre 2019, né? Sobre 2019, ainda a gente tem que digerir essa situação, esse momento. Depois que resolvermos 2018, aí sim pensar como vai ser 2019. Miriam e Nicanor, vou citar os dois na pergunta, então podem responder ambos. O Tupi foi rebaixado e foi campeão mineiro do interior nessa temporada. Algo que não é inédito, já aconteceu em 2012 a mesma coisa. Só que desde que eu cubro o Tupi, desde 2011, eu não vi um ano, digamos assim, de tanta pressão sobre a diretoria. E em 2012 nem era a Miriam a presidente. Mas esse ano a gente teve um protesto e uma entrevista coletiva, aquela questão do Cruzeiro, uma invasão de torcida a treino, conversa com um grupo de jogadores, pichação em muro. O Nicanor teve que se sentiu no direito de fazer um boletim de ocorrência por se sentir ameaçado à época. Então, assim, muita pressão. Uma pergunta que eu não posso deixar de fazer é, primeiro, se o Nicanor efetivamente confirma se continua no clube e no comando do futebol, e Miriam, até em termos pessoais, em termos de família, eu não sei o que está acontecendo com você dentro da família, se você chegou a pensar numa renúncia até o final do mandato que acaba no ano que vem. Se você chegou a pensar por conta, digamos, de motivos pessoais mesmo, condução de vida profissional, algum desses motivos. Da minha parte, eu não tenho dúvida, os protestos são por causa da situação do jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. Mas eu esclareci aqui o que aconteceu, né? Que foi uma questão que partiu dos atletas. Os atletas estiveram conosco naquela coletiva para falar a respeito disso, de que eles teriam procurado a diretoria e pedido para que o jogo fosse em Belo Horizonte por causa da possibilidade de aumentar a renda daquela partida, já que um percentual dessa renda seria destinado aos atletas como forma de prêmio. E naquele momento, como vocês bem sabem, o único que levou a culpa sobre o ocorrido fui eu. Eu não me importei, não me preocupei com isso, porque o meu pensamento é sempre fazer o melhor para o Tupi, pensando no Tupi e pensando também na saúde financeira do Tupi. E só aproveitando também, naquela ocasião, vocês se lembram que o jogo foi confirmado para Belo Horizonte, depois voltou para Juiz de Fora, porque houve uma reunião, né, da presidente na prefeitura, e tudo aquilo que foi prometido não foi cumprido até hoje com o Tupi. Por parte do prefeito que estava na época, ele prometeu algumas situações e ele não cumpriu nada daquilo que foi prometido, e hoje o Tupi está pagando o preço por isso, o preço financeiro mesmo. Para vocês terem uma ideia, o Tupi recebe da cota de televisão 850 mil, não só o Tupi, todos os clubes do interior, 850 mil reais no início do ano, isso bruto. É o dinheiro que o Tupi tem para fazer o ano inteiro. Divide esse valor aí pela quantidade de meses do ano e vê quanto sobra para o Tupi trabalhar mensalmente. Além que a gente tem 51 mil reais arrecadados em patrocínios de camisa, sendo desses somente 21 mil está em dia.
Então, é muito fácil a gente ser cobrado, a gente ser apedrejado e o pessoal não está sabendo o que realmente está acontecendo. Talvez o nosso erro seja esse, não expor, não levar ao conhecimento público o que realmente acontece e aconteceu. Então, respondendo sua pergunta, a pressão em cima de mim especificamente, eu sei que foi por causa da situação do jogo do Cruzeiro. Porque até então, antes desse momento, a gente vivia em um clima de paz e harmonia com o torcedor. E você permanece. Aí é o que eu falei com o Pedro aqui, é uma questão assim, primeiro vamos resolver 2018 para depois definir 2019. Só para aproveitar o gancho que o Ricardo citou, o que a prefeitura prometeu que ainda não foi cumprido do acordo que foi feito firmado na época? O que foi prometido foi pelo prefeito que estava naquele momento, não é o prefeito atual. Eu não participei da reunião, mas teríamos uma possibilidade de ganho lá em Belo Horizonte e foi prometido que nós não teríamos esse prejuízo, mas nós ficamos com o prejuízo. Miriam, sobre a questão de pensar, né, até pela vida pessoal, profissional, questão de renúncia. Bruno, né? Eu gostaria até de falar uma situação. Dentro da minha família, eu não sei com qual família você está citando, mas dentro da minha família, essa situação não surgiu em momento algum. E eu, sinceramente, eu já passei outras situações aqui dentro do Tupi, né? E aí eu estou admirada com essa sua questão de falar que eu vou renunciar. Não, eu falei isso. Eu não, perguntei. Levantou que. Falei que os torcedores cobram. Hein? Os torcedores falaram muito em renúncia, Minha? Em deixaram. Sim, sua. Sim. Não. Então aí é um outro processo. Né? Mas você se sente motivada a seguir até o final em 2019? A pergunta foi essa. Até que eu possa, até que eu tenha saúde e condições de cumprir o mandato, eu vou até o final. Por eu ter participado desse rebaixamento, eu espero, sabe, continuar de cabeça erguida como fui até agora. Eu não entrei no Tupi ontem, nem há 2 mandatos, nem entrei pela janela, entendeu? Eu entrei no Tupi para fazer parte de um projeto lá em 2006 e cheguei a presidente por outros méritos. Então, o rebaixamento está doendo muito, sabe? Doendo muito mesmo. A minha viagem de volta de Erechim foi o meu momento de extravasar tudo que doeu. Agora, esse ponto de falar que os torcedores estão querendo a minha renúncia, aí é esse outro passo. Eu não tenho conhecimento disso, nem a minha família. Até pelo contrário, a minha família, até o momento, está me apoiando muito. O que tirar de lição, presidente, do rebaixamento, para que não se repita, né, na próxima temporada, até porque, né, não tem como ser rebaixado mais, mas um não acesso pode até, inclusive, em 2020, resultar em calendário de segundo semestre nulo, porque se não classificar no Campeonato Mineiro, por exemplo, de 2019, não subir na Série D, não tem Série D em 2020. Por exemplo, que tirar de lição desse rebaixamento, inclusive no que o Nicanor falou, a aplicação de recursos, que vai ter aí a Copa do Brasil, que vai aportar um pouquinho mais de grana. O ano passado, eu ouvi de várias pessoas que o Tupi não é time de Série C, de Série B, porque não tem dinheiro. E futebol sem dinheiro, vocês sabem o caminho que é. Para você manter os salários em dia, os compromissos em dia, não é fácil, porque batem aí toda hora. Não vou te dizer que nós estamos com tudo em dia, porque isso que o Nicanor falou aí é verdade. Nós estamos, né, teve até um diretor que falou assim, vocês fazem milagre. Eu não sei como, mas a gente está fazendo. Então, assim, para a gente, quem dera se eu tivesse a receita certa para que a gente não caísse. Eu conversei várias vezes com os atletas, nós fizemos várias reuniões. E o Ailton chegou com uma motivação, todo mundo motivado, mas infelizmente parece que aquele jogo, como outros, eu não sei o que aconteceu. Então nós vamos trabalhar agora esse período para que a gente possa buscar uma receita certa, se é que tem dentro do futebol. Nesses 14 anos que eu tenho andado dentro de CBF, dentro de Federação Mineira, todos os companheiros, né, de presidência, eles falam que a gente é louco de querer fazer futebol com o que a gente faz. Então, eu acho que é isso aí que o Nicanor falou. É juntar agora 2018, nós chegamos ontem, hoje é a primeira vez que eu estou encontrando com o Nicanor.
vamos fazer um balanço e vamos ver o que pode ser bem. Miriam, você citou a questão do amor do torcedor no momento difícil. Como é que é? Você citou a questão do amor do torcedor no momento difícil, da necessidade desse amor. Eu queria te fazer uma pergunta que talvez seria até mais indicada também ao Bernardo, por ser diretor de marketing do clube. Mas se você pudesse falar pra gente também, por favor, abrir esse espaço, o que o Tupi tem feito, o que ele fez nessa temporada para aproximar o torcedor, que teve uma temporada de críticas depois dessa questão da semifinal, de acordo com o Nicanor, um mal entendido, uma falta de informação. O que o Tupi fez na questão do marketing para que o torcedor de fato voltasse ao estádio, porque a gente tem visto uma média pagante, por exemplo, de 417 pessoas, que tem dado prejuízo ao Tupi em todas as partidas em casa. Então, o que o Tupi fez nessa temporada para que o torcedor se reaproximasse e não se afastasse, que foi o que a gente acabou lendo nos minutos? Deixa eu te falar uma coisa. A situação, o que a gente faz para o torcedor, desde que eu estou aqui como presidente, nós passamos por várias fases, com vários grupos de torcedores. Tá? Eu te contar aqui tudo que nós fizemos, todas as visitas que eu fiz, todos os apoios que nós tivemos, todas as visitas à empresa, todas as promoções, desde o programa de futebol melhor, sabe? Eu considero, se não foi bom, se não foi bem aceito, a cidade não abraçou. Eu acredito que todas as oportunidades que nós tivemos de trazer o torcedor foi feito. Preço, para a gente manter o mínimo de um jogo, que não é fácil um jogo dentro do estádio. Todas as situações. Podíamos ter feito mais? Podíamos ter feito muito mais se a gente tivesse recursos, sabe? Mas eu acredito que o que foi possível fazer, nós fizemos. Nós tínhamos um grupo de torcedores que eu reunia com eles de vez em quando, e depois dessa situação do Cruzeiro eles não quiseram nem conversa. Alguns eu chamei para conversar, mas outros não, partiram até para me agredir dentro do estádio. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar colocando ali? O que eu pude fazer, eu chamei, veio aqui na sede, nós conversamos, tentamos, eles fizeram um vídeo. Eu falei, então, aí pedindo para baixar o valor do ingresso, nós fizemos os 2 jogos. Sabe, tudo que podia ter feito, eu acredito que nós tentamos fazer. Agora, tem mais alguma coisa para ser feita? Solta, gente, vem cá, vamos reunir, dar opinião. Os conselheiros do Tupi fazem isso conosco. Então, eu acho que... Ô Bruno, em cima disso aí, da sua pergunta, eu vou te responder de uma outra forma. Desde que eu cheguei aqui no Tupi, eu não consigo puxar na minha memória um jogo, à exceção do jogo do Fortaleza, né? E o jogo da semifinal contra o Cruzeiro, que teve público bom. Então, assim, o torcedor cobra muito da diretoria algumas coisas, mas o torcedor não está dando em troca também. Você entendeu? Porque o Tupi fez uma campanha excepcional ano passado na Série C, e qual foi a média de público? Foi a mesma desse ano, praticamente. Se tivesse sido melhor, pouca coisa melhor. Talvez pouco significativo. Se não me falha a memória, no jogo contra a Tombense, que teve um público um pouquinho melhor. E esse ano agora, no Campeonato Mineiro, campeão mineiro do interior, e a gente não teve respaldo do torcedor da mesma forma. E vale lembrar que até então não havia o desgaste, né? Porque o desgaste começou a partir do jogo da semifinal. Então, assim, o que eu vejo do torcedor do Tupi, aqueles 500, 600 torcedores que vão aos jogos ali, eles são fiéis ao Tupi. Esses torcedores, na boa ou na ruim, ou na campanha ruim, eles estão ali no Tupi para apoiar. Mas tirando isso, a cidade não parece ao estádio. E eu não estou falando de Tupi, eu estou falando do Tupi no Barça. Você pega a situação do JF, a reflexão tem que ser para Juiz de Fora, não é para o Tupi. É o Tupi rebaixado, o JF Vôlei, se eu não me engano, foi rebaixado. O Uberabinha, se a gente não desse o suporte, não iriam disputar. Fora outros fatos que eu desconheço, o esporte não disputa campeonato profissional, o Tupinambás voltou recentemente, agora está na primeira do Mineiro. Então é uma reflexão que cabe para a cidade, para a população, e não especificamente para Juiz de Fora, sem contar o esporte especializado. Eu venho de uma região onde
tanto o futebol quanto as outras modalidades esportivas recebem apoio do poder público, do poder privado, da população, da imprensa. Para quê? Para que todos cresçam juntos. E eu não vejo isso em Juiz de Fora. O Tupi peca? Lógico que peca. Deixa a desejar, às vezes, numa ação de marketing, como você falou, deixa. A gente tem reuniões todas segunda-feiras para discutir essas situações, o que a gente deve melhorar, o que precisa melhorar. E a gente sabe N coisas que a gente precisa criar e outras que a gente precisa melhorar. Mas falta um pouquinho do retorno do lado de lá também. Você falou, né, no JF Vôlei desse Pinambás, bom que eu emendo a pergunta. 2 meses atrás, o JF Vôlei apresentou um balanço financeiro detalhado, dizendo que terminou R$49 mil no negativo por conta da temporada passada. O Tupinambás, em 2017/2018, também apresentou um balanço financeiro detalhado também, mesmo estando com jogadores com salários atrasados, enfim, demonstrou. Existe algum, para mim, ou para o Jarbas também, que mexe nessa seara financeira, tu tem algum problema técnico que o impede de fazer um balanço financeiro transparente, que até inclusive poderia ajudar no empresariado, não sei. Mas quem falou que o Tupi não faz? Não, mas... Peraí, vamos lá. Mas a palavra transparência é falada dioturnamente sobre o que tipo de transparência? Mostrar os gastos. Mostrar quanto gasta em futebol, mostrar quanto gasta e recebe dos patrocinadores. Você sabe para quem que o Tupi tem e presta conta? Para a Federação Mineira. Sim, se você buscar na Federação Mineira, você vai ver o balanço anual de todos os clubes. Tudo bem, mas assim, estão todos aprovados. A imprensa não tem acesso a isso. Mas precisa ter. É só buscar na Federação. Não, porque você está falando uma coisa que não é verdade. Tudo bem, deixa eu Você está falando que o Tupi não faz o balanço financeiro, o Tupi faz o balanço financeiro. Eu posso não finalizar a pergunta. A pergunta é: a falta dessa divulgação dos dados para a imprensa, como outros clubes fazem, e isso girar na mídia, será que isso não torna o Tupi, digamos assim, com maior dificuldade para conseguir patrocínio junto à iniciativa privada, até sensibilizar, digamos, mais o poder público municipal? Essa situação do torcedor falar falta de transparência, vocês acham que não pesa no dia a dia de buscar patrocínio da cidade? Como vocês tanto dizem, passar, a pergunta é essa. Então, o que eu estou dizendo é que não existe a falta de transparência. É esse que é o detalhe. Se vocês quiserem ter acesso, basta entrar em contato com a Federação Mineira. Inclusive, o clube de futebol que não publica o seu balanço anual, ele é penalizado no próximo ano. Ele, se não me engano, ele é até impedido de disputar a competição. Então, isso é mais uma questão que, repito, vem mais do lado de lá, de algumas pessoas que a gente sabe de onde vem, do que do Tupi. Porque o balanço o Tupi faz. Todos os anos. Só para completar, quando nós tivemos acesso à Série B, que houve o maior problema foi esse, a Tribuna publicou, ela veio até aqui, nós apresentamos um balanço, né? A Tribuna levou isso. Só que quem levou o dinheiro não foi o Tupi, foi a minha família. Né? Então isso aí, fora fortunas que a gente rouba do Tupi, RS, para pedir novamente o apoio deles, um diretor lá falou, tem 10 anos, tem mais de 10, estou aqui, estou aposentando a MRS, eu nunca vi o Tupi tantos anos disputando estadual, disputando campeonato brasileiro, em evidência, dando trabalho para tanta gente, e notícia. A gente fica feliz com isso. Agora, parece que isso incomoda realmente muita gente. Mas meu mandato está acabando e que venham pessoas que realmente gostem do Tupi. Façam um balanço aí para trás, quem é bom, quem não é. Porque, gente, o Tupi tem que ter quem goste dele. Porque isso aqui é muito difícil.
sabe? Onde a gente vai, eu conversei uma vez com o Maurício Bara, ele falou comigo, Miriam, eu falei assim, quantas empresas você visitou? Eu visitei mais. Eu peregrinei dentro de Juiz de Fora. Agora, ninguém falou que era por causa da minha família, não, porque é por causa da crise do país. Agora, o que eu ouço é só isso, porque a minha família, graças a Deus, hoje nos apoia muito aqui dentro. Ai de mim se não fosse muitas coisas por eles. Porque aquelas pequenas economias, graças a Deus, sobra para alguma coisa aqui. Então, eu agradeço a eles, agradeço a muitos torcedores que sentaram conosco e viram a dificuldade. Agora, ficar do outro lado, escondido atrás de uma mídia, não sentar aqui, eu tenho uma solução, vou lá ajudar. Quantos almoços nós fizemos aqui, quantas promoções nós fizemos aqui, o próprio Berabinha foi o primeiro apoio que nós recebemos foi o Berabinha, que eles falaram, que viram, eles vieram participar e estão participando aqui conosco. Eles falam da marca que o Tupi é. Então, eu acho o seguinte, a gente tem que valorizar aquilo que a gente tem. Então, só encerrando, eu gostaria que a gente procurasse saber antes de falar. Se vocês querem de 3 em 3 meses, nós fazemos reunião aqui do Conselho, o Conselho Fiscal apresenta, nós temos que apresentar balanço para o Profut também, balanço para a Federação. Agora, tem coisas aqui dentro que são contratos que eu não posso expor. É igual o Nicanor falou, eu recebo tanto, o Tupi recebe tanto da televisão e tanto de patrocínio, isso aqui a gente tem que dividir. E tem que pagar as contas. E nós fizemos isso ano passado e o ano retrasado para a tribuna, quando chegou aqui na Série B. Miriam, desculpa, mas só para fechar essa argumentação aí, essa questão da falta de transparência não é a verdade. Basta qualquer um de vocês aí fazer uma conta rápida, como foi feito aí, do valor que você recebe da TV, divide isso aí por 9, 10 meses, vê o quanto que vai sobrar por mês, bruto, e ver se consegue fazer um time competitivo à altura do que tem sido feito com o Tupi. É fácil, gente. Daí, você começa a complementar com os impostos sobre a receita, com os impostos que tem que ser pago, imposto sobre a folha trabalhista e tudo mais. Então, não existe não transparência. Tá? O balanço feito, ele está entregue onde tem que ser entregue, está sendo publicado. É essa a questão. Divide por 12 meses, porque então, nós temos funcionários aqui por 12 meses, é só isso. Como sócios, hoje, nós temos 84 sócios que pagam R$60 por mês. Então, é só fazer uma conta. Então, não existe a não transparência, Miriam, em relação ao balanço, a matéria que saiu no ano passado, ela foi de apuração, ela não foi de dados passados por vocês oficialmente, ela foi de apuração assim, com gastos aproximados. Exatamente, na hora eu não tinha os gastos, mas o balanço eu encaminho para a federação. Agora, eu não tenho como é que se chama? Bruno. Eu não tenho aqui agora o balanço para te passar e nem vou te passar, porque dentro do meu estatuto, eu não sou obrigada a passar para a imprensa. Então, é uma opção sua não passar na imprensa, da diretoria do Tupi não passar na imprensa. Ele é publicado no site da federação e dentro do Profut, dentro do Conselho Fiscal, entendeu? E uma opção do Tupi não encaminhar à imprensa, divulgar isso à imprensa. É essa a pergunta. Na federação vocês podem ter acesso, né? Dentro da federação vai lá buscar. Então, mas nós também teríamos acesso se o clube quisesse repassar. E o clube não quer repassar. O clube passa para os sócios, entendeu? Dentro aí dos quadros, a hora que faz o balanço dentro da reunião, sai aquela minuta, passa para os conselheiros que aprovam e está aí. Agora, se a imprensa quer, vocês sabem até quanto a gente gasta de jogo. Agora, se quer, nós vamos agora encerrar esse campeonato, a conta é simples. Eu não sei o que vocês acham de que nós estamos escondendo dinheiro, não. Não, a gente só quer passar, ninguém fala que vocês estão escondendo dinheiro. Não, é o que vocês falam. Outro dia eu tive que ouvir dentro de uma loja que eu roubei 6 milhões da Série B. Onde que a pessoa entendeu? Dentro dos jornais. Fala que a tribuna publica isso, que os jornais, a mídia. Então eu fico assim,
Não, a tribuna não permitiria publicar isso, porque nós não temos provas. Pois é, Nunca falamos mas isso. tem Exato. outras coisas A também, pergunta né? foi relacionada também à questão Isso aí, gente, olha, nós estamos aqui toda segunda-feira reunindo onde a contadora está, o conselho vai reunir agora, vai ter assembleia. Quem quiser vir, na hora que sair o mais novinho, né, porque nós estamos encerrando 2018, vai encerrar mais cedo, infelizmente, nós vamos ter aí para publicar. Os outros vocês podem pegar no site da federação, porque isso é arquivado em livro, entendeu? Porque a gente tem que ter o maior cuidado aqui também, porque quando o Áureo assumiu, né, eu não estava aqui na parte administrativa, mas muitas coisas desapareceram. Então a gente tem muito cuidado com isso, porque é uma história, né? É uma história. Quando começa a temporada 2019 para vocês aqui? Amanhã, quando a gente respirar e terminar e Capaz de deixar 2018, nós vamos começar. Vai começar de que forma? Primeiro avaliar, né? Avaliar tudo que aconteceu. Eu, sinceramente, eu estou encontrando com o Nicanor hoje, porque eu cheguei de Erechim ontem 9 horas da manhã, da noite, eu tive uns compromissos, porque eu trabalho também, eu tenho uma empresa. Hoje de manhã foi muito apertado para poder chegar aqui 3 horas, foi aí que eu conversei com ele, eles foram até me buscar. Então nós vamos aproveitar agora, conversar sobre várias coisas e a hora que a gente começar a planejar, pode ter certeza. Porque a gente sabe que, infelizmente, o Tupi, vai acontecer Tupi na base, sempre começa assim com 1 mês, 2 meses, no máximo, 45 dias. Por isso, então, essa pergunta, você já tem um planejamento para quando começar já a formar time, que o ano que vem são 3 competições, né? Copa do Brasil, Mineiro e Série D. Mas o Campeonato Mineiro provavelmente deve começar no último final de semana de janeiro, que geralmente é quando começa. Em São Mateiro, Copa do Brasil. Sim, mas daqui até lá tem prazo para isso, para planejar, para pensar. Perguntando a vocês, é o fato de sempre começar, sempre tem aquela notícia que o Tupi começa com 30 dias antes de uma competição. Esse ano foi 30 dias? Não, não foi. Justamente não foi. Eu lembro da apresentação. E outra coisa, vai depender dos recursos, né? Porque a gente também contratar esses jogadores antes gera uma folha. Então, o ano passado nós pensamos assim, planejamos para que encaixasse direitinho. Em termos de patrocinadores, patrocínios privados, cara, Miriam e Jarbas, vocês podem informar, tirando, né, o dinheiro que é outorgado pela prefeitura, distribuído pelo Tupi, não sei se está em dia efetivamente, mas dentro dos parceiros privados em Tupi, hoje tem quanto de dinheiro ativo para mexer com o futebol dos parceiros privados, somando tudo? Um número, né? Aqui, em espécie, para montar mensalmente montar, custear a folha. Foi desse ano. Desse ano, por exemplo, no último mês. Junto com o patrocínio de prefeitura, e outras empresas, 51 mil. Mensais. Contando com o da prefeitura. Contando com o da prefeitura. Foram 51 mensais. E desses 51 mil, 20 mil não estão em dia. Não, 21 mil está em dia. 20 mil estão em dia, 30 não, 30 mil não. Não, 30 mil. Não 21 em dia, 21. 30 não. 30 não. E a folha girou em torno de quanto? Eu vou falar. Funcionários em futebol, custou quanto? Eu vou falar para vocês do futebol porque não é muito ético a gente ficar falando de valores, a gente às vezes acaba expondo um jogador, isso é ruim, mas ano passado, a campanha que nós fizemos na Série C do Campeonato Brasileiro, nós tínhamos uma folha do futebol de jogadores de 50 mil reais. Eu tenho certeza que é muito menos do que vocês imaginavam. Esse ano no Campeonato Mineiro era 60 mil reais por mês. Isso, se você pega times que foram rebaixados com folha de 150 mil mês, 200 mil mês. E isso não é levado em conta pelo torcedor, pelo pessoal da cidade. A gente conseguiu montar um time competitivo com tão pouco recurso. E agora na Série C, 70 mil reais. Enquanto nossos adversários tiveram uma folha de 300, 400, 500 mil reais. Porque a gente, no meio do futebol, a gente sabe quanto cada um ganha. Nós perdemos concorrência para jogadores, por exemplo, um jogador que está no Cuiabá, que foi para o Cuiabá para ganhar 40 mil,
que é mais da metade da nossa folha. Então, é uma concorrência desleal. Então, é difícil, é o que nós falamos, é difícil trabalhar dessa forma, principalmente no interior. Se a gente não buscar parceiros como Cruzeiro, Atlético, América, Flamengo, Vasco, para emprestar jogador, não consegue fazer futebol. O valor dos direitos o valor da TV. Não há que comporte isso. Tá certo? E esses gastos não tem como fugir a eles. Mas desculpa, se for uma pergunta idiota, mas a federação ajuda em nada? Não, a federação simplesmente dá a cota TV, essa aí que vocês sabem o valor, ela ajuda, e mais nada. Ela ajuda porque quando a TV ela arrecada, ela divide entre A os divisão. clubes, faz uma divisão, uma parte, a maior parte vão para os clubes maiores e a outra parte é dividida. E nós temos um auxílio, né, que é quem patrocina o campeonato. Vamos dizer, esse ano foi Cicobi. Ele dá um valor que distribui para todos os times, entendeu? Então, assim, é uma porcentagem igual um prêmio para cada time. Não cobra, às vezes, muita coisa. E só uma dúvida também, vocês falam muito em time do interior, por dificuldade, patrocínio de dinheiro, mas os concorrentes são do interior também, não? São. E o que eles têm? Você fala os concorrentes em Minas ou no Brasileiro? Em Minas está na mesma situação? Sim, todos na mesma situação. O problema é Minas, então, é do interior de Minas. Não, o problema é o futebol brasileiro. Mas é a folha do Berlândia que Pois é bem é. mais cara. E o que aconteceu com o Berlândia no Campeonato Mineiro? Rebaixado. Mas, por exemplo, você falou de Sim, Goiás. Mas está falando de parte financeira. Lógico que o Tupi é competente, foi competente durante anos com pouco dinheiro. Só que a pergunta do Marcos foi a Mas situação o fato financeira. de ter sido rebaixado torna o Tupi incompetente? Não, sem dúvida. Mas Série isso Não, tipo, mas a questão financeira não é o principal, eu ouvi hein? isso aqui da imprensa, que o Tupi foi competente esses anos todos para fazer futebol com pouco dinheiro. É a primeira vez que eu estou ouvindo. Você não joga no Não, eu ouço. Inclusive, às vezes fica até nervosa. A questão é que as outras praças do interior, São Paulo, por exemplo, é outra história. O que acontece É só para entender por quê. eu não vou conseguir passar para vocês valores reais, mas, por exemplo, os clubes do interior de São Paulo, que disputam a segunda divisão, que é a A2, não vou nem falar da primeira, recebem de cota mais do que os clubes do interior de Minas. Os clubes do interior, por exemplo, Botafogo, Bragantino, que estavam na nossa chave na Série C, em torno de 3 milhões a cota. Os clubes do Rio, que jogam a seletiva, recebem, se não me falha a memória, 600 mil reais para jogar a seletiva. Passou, recebe mais outro dinheiro. Então, a cota de TV do Campeonato Mineiro para os clubes do interior é inferior a muitos outros estaduais, a Paulista, Carioca, Gaúcho, Paranaense, é infinitamente inferior. E o Tupi teve, na última temporada, eu tenho informação que o Tupi teve penhoras na renda de TV. Esse ano o Tupi teve esse problema? Penhora por conta de questão trabalhista, outras situações, dívida com atleta. A penhora que o Tupi teve ano passado, em 2017, eu não estava aqui, mas eu tenho conhecimento, foi uma penhora do Atlético Mineiro da gestão antes do Roller. É um negócio É um acordo que foi E feito. está se pagando até hoje. Mas em 2018 não houve essa penhora. Não. A Receber questão só pontuando aí. O que os jogadores pediram a gente aqui para fazer com relação à semifinal do Mineiro, o Bragantino fez de São Paulo. Pegou o jogo, levou para a arena do Corinthians, acertou uma receita com o jogo lá. Não sei se isso deu impulso ou não, se financiou ou não. Se, entendeu? Então, é o que nós queríamos aqui, o Bragantino fez lá. É buscar onde não tem, buscar de quem tem. Aproveitar.
É assim é o futebol. Então a gente busca isso todo dia, todo turnamento, trabalha, buscando forma de arrumar receita, buscar receita para fazer. Porque somente a receita de renda de estádio com a de televisão não banca o futebol. Não faz as contas, essa conta minimamente se faz aí. É que se pergunta, é só Minas? Não, é o Brasil todo a mesma história. Só que em alguns lugares tem mais recursos, mais possibilidades. Presidente, o Bruno citou bem hora, e o Tupi vem com passivo também trabalhista, tem as ações e tal. Quanto isso Deus é uma porcentagem pequena, sabe, assim, que a gente tem de pagamento mensal. Mas é uma situação que a gente fica, quando tem um jogo grande, o maior medo que a gente tem é os advogados todos saberem, vão pedir agora uma penhora. são quantos processos mais ou menos? Eu não sei estimar, mas não são muitos não. Se for comparar... Se a gente for comparar o que é a realidade do futebol brasileiro, entendeu? a dívida trabalhista de hoje... Então não é uma ameaça tem essa questão dos jogos, que você disse agora que fica... A pessoa fica ligado, mas não é uma ameaça ao orçamento. Isso. Pode ameaçar, não vou te falar que todo mundo deve estar esperando chegar aí, porque a televisão não antecipa mais. Quando chegar em janeiro, pode ficar quieto, chegar lá, pode ameaçar. Mas a nossa intenção é cada audiência fazer um acordo, porque eu acho o seguinte, nós só não conseguimos pagar quando a pessoa quer absurdos, realmente. Né? Muita gente fala, eu dei a vida pelo Tupi, mas quem dá vida não recebe o salário. Quando você não consegue pagar, porque naquele momento você não tem. Dentro da nossa gestão, da nossa diretoria, eu nunca deixei de pagar o que tinha para pagar. Se tem o dinheiro é para pagar. A primeira coisa que a gente faz é pagar os funcionários e os atletas. Os impostos ficam até pendentes. Às vezes me criticam, mas são eles que vão lá. E foi isso que nós trabalhamos muito nessa reta final, para não dizer, também o Joinville estava com salário atrasado há 2 meses e jogar de uma forma competitiva lá até o último minuto. O Cuiabá, com a renda toda, quando nós fomos lá, eles falaram assim, vocês estão com o salário em dia? O diretor lá, eu falei, acho que sim, porque vocês não estão brincando. A gente sabe que a maioria não está. O futebol trabalha assim. Mas a gente nós procuramos aqui cumprir tudo que foi pedido, tudo que foi combinado. Ô Miriam, o seu antecessor na presidência, o Áureo, ele era um cara mais, digamos, midiático, podemos dizer assim. Um cara que aparecia mais, gostava de holofote, até nos momentos ruins falava. Você, não me lembro a última vez que eu te entrevistei, assim, e você não gosta muito de aparições, e assim, é o teu perfil. E você não é obrigado a falar, obviamente, a conceder entrevistas. Mas você acredita que essa maneira de não digamos, aparecer na mídia, não se manifestar, não conceder entrevistas, isso contribui para que o torcedor tenha uma imagem diferente do que é você? Olha, sinceramente é a primeira vez que eu ouço isso, porque foram poucas as vezes que alguém me ligou para alguma situação que eu não passasse. Como nós temos uma assessoria de imprensa, o canal sempre foi através dela. Quando alguém encontra comigo no estádio, pergunta alguma coisa, eu sinceramente não me lembro de ter recusado de falar, não vou falar, não sou eu que falo. Então, se a pessoa não chega perto de mim, eu também não posso adivinhar que ela quer me entrevistar. Né? Desde quando nós, até na época do Áureo mesmo, com o Ailton, que era o assessor, tudo é através da assessoria. Eu aprendi aquilo a respeitar, mas sempre quando vem alguém, eu estou junto. Se eu deixei algumas vezes, um dia acho que um menino me ligou, eu falei, gente, eu estou dirigindo agora. Eu levei 2 multas outro dia, porque tem dia eu não atendo mais quando eu estou dirigindo. Então, assim, eu não me lembro de ter recusado. Agora,
Eu tenho uma certa, não sei se as pessoas me acham assim, não vou perguntar, mas sempre que o Moreno encontra comigo, acho que eu nunca, não vou te responder, ou outro que perguntasse, eu também não me lembro, sinceramente. Você passa por mim se você não me pergunta. Mas acho que você não dar tantas entrevistas contribui para a imagem do torcedor? A pergunta foi essa. É isso que eu tô te Não respondendo. aparecer tanto como o Lauro aparecia, se posicionava, falava sobre o futebol. É isso a pergunta. Dá satisfação. Quando a gente tem um departamento de futebol, né, sempre ficou a cargo do departamento de futebol falar ou não falar sobre o departamento de futebol. Eu estava ali, às vezes, até como nutricionista, numa decisão, numa situação importante, mas não me lembro de ter deixado de falar. Quando fui requisitado, não, você não vai falar, esconde lá, não. Então, você vai me desculpar. Isso aí eu acho que ou é inconsciente ou então alguém viu isso de uma outra forma. Legal, só uma dúvida. Como é a Série B? A CBF ajuda em que na Série B? Você já tem alguma noção? É da mesma forma que ocorre na Série C. Eles fazem os treinos de transporte e desde a primeira fase até a fase final. Obrigado. Tem hospedagem e arbitragem também. Série B. É mais caro. Presidente Jarbas Nicanor, quem se sentiu vontade para responder. Tivemos algumas saídas durante o ano de atletas, que acontece normalmente no futebol, é o mercado, mas eu vou citar especificamente a saída de um atleta, por preservação de fonte eu não vou citar o nome do atleta, mas a informação é de que era um atleta jovem que foi dispensado pela equipe, você já deve imaginar quem é, Nicanor, em meados de maio, e até hoje ele não recebeu a rescisão, uma rescisão baixa, consideradamente baixa, não é um jogador que atua em nenhum clube profissionalmente, a exceção do Tupi. Eu vou evitar de responder para não falar a verdade. Sim, mas é a informação que eu recebi, Né? e se puder... Vou evitar de responder, estava de falar por aqui. Não, tudo bem. Isso aí é uma situação Eles interna. gostam muito de falar e a gente não pode falar. O Vinícius não tem condição de ser jogador profissional. Eu não queria a permanência do Vinícius, que tecnicamente falando, excelente pessoa, de bom caráter, bom menino, não tem o que falar dele. Mas, infelizmente, ele não tem condição de ser jogador de futebol do Tupi. E ele estava aqui de favor, em troca de arrumarem patrocínio para o Tupi, que até hoje não arrumaram patrocínio. Tá, então em contrato não havia prescrito o pagamento de uma rescisão ao O Vinícius. patrocínio que viria, uma parte iria para ele. Por isso Essa que é a previsão do Isso aí é uma contrato. questão interna. A gente eu não acho que pode isso ajudar tá na ninguém. Não coletiva. pode ajudar. Não, Sabe, eu acho que tudo não, tem que ser aqui a gente perguntado, faz- presidente. Não, tem que ser perguntado. perguntado. Mas eu acho até que o Nicanor respondeu a lei. Sim. É uma questão interna, foi feita uma proposta, nós acreditamos na proposta, como muitas outras, e outras não foram cumpridas. Então não estava previsto no contrato com o jogador o pagamento de uma rescisão, caso Não, estava isso previsto não é estava isso. Isso aí ninguém falou. Não, estava previsto um repasse de uma verba que ele arrumaria em patrocínio, é isso? Não, tem outros atletas também que estão nos aguardando até que a gente receba alguns que estão por vir para a gente acertar esses atrasados. Mas ele não vai ficar sem receber, não. Inclusive, eu conversei isso com ele. Assim que o Tupi tiver condições de receber o que estão devendo a ele, nós vamos acertar. Não, a dúvida é, está prescrito em contrato que o Vinícius deve receber algum dinheiro? Pergunta é essa. Não, Sim ou não? Todo jogador de futebol ele tem que ter carteira Não, sim, mas você citou que ele estava a favor. Vai ter que receber. Pois é. Não, sim. Da minha parte era. Tá. Da minha parte era. Tem que entendi. receber e irá Obrigado. receber. Tá certo. Nicanor, só pegando rapidamente a questão da saída dos jogadores, por destaque no Campeonato Mineiro, caso do Kaiser, do Brey, o Tupi ele foi beneficiado financeiramente de alguma forma, e se não foi, como é que isso pode ser otimizado diante de uma folha salarial tão baixa, já que o jogador, ele, de certa forma, ele deixa o clube, ele acabou os serviços dele, acabaram os serviços dele, ele deixa o clube não recebeu nada. Isso é na hora do contrato ou é uma coisa que o Tupi tem que fazer para poder atrair o jogador? Quando o jogador vem emprestado, por exemplo, o caso do Kaiser, ele veio do Vasco, né, por empréstimo, com o Vasco custeando seus salários, e existia um acordo que, em caso de proposta, ou que o Vasco quisesse o retorno do atleta para ser utilizado lá, por exemplo, o Tupi teria que fazer a rescisão de imediato. Funcionou assim também, por exemplo, no caso do O Patrick. Patrick é a mesma coisa. Então,
Aí o Kaiser foi envolvido numa negociação com o Cruzeiro. Foi entre Cruzeiro e Vasco. O Tupi não participou, não intermediou e não recebeu nada por isso. O mesmo caso do Patrick, que foi embora para a Suíça, e o mesmo caso do Brey. O Brey, apesar de não estar vinculado, naquele momento não estava vinculado a nenhum outro clube, ele estava vinculado ao Tupi, porém, ele não tinha salários no Tupi. Ele era bancado por um investidor e a mesma coisa, o acordo era que se pintasse propostas de clube de divisão superior ou do exterior, o Tupi teria que fazer a rescisão sem nenhuma contrapartida. Infelizmente, a gente acaba esbarrando nessas situações para conseguir ter jogador sem custo, pelo problema financeiro que nós temos. Mas é até uma conversa que a gente está tendo que isso precisa mudar para o ano que vem. Por exemplo, o caso do Patrick, que foi vendido para a Suíça, o Tupi vai ter que receber o que é falado no futebol, um direito de vitrine, pelo menos, que é um percentual mesmo que pouco. Senão a gente também não vai aceitar mais o jogador emprestado. Por quê? Até confidenciar para vocês aqui, no Campeonato Mineiro, tanto o Patrick quanto o João Vitor, eles não estavam rendendo aquilo que a gente esperava e eu fiz o contato no Fluminense para devolvê-los. Foi feita uma avaliação técnica e, juntamente com a comissão técnica, nós chegamos a um consenso de que eles não iriam ter oportunidade. O Fluminense, de imediato, vetou essa devolução. Mas quando o Patrick está no seu melhor momento, mudou a sua postura no dia a dia, no treinamento, em competições, o que o Fluminense fez? Negociou o atleta e o Tupi ficou sem um jogador que vivia um bom momento, sem nenhum outro atacante de referência, porque naquele momento havíamos perdido o Daniel e o Reis por lesão, e sem nenhuma contrapartida financeira. Sem condições de contratar. E sem condições de contratar, porque já tinha encerrado as inscrições. Vou aproveitar que você citou a comissão técnica e esse ano houve uma mudança grande, inclusive na filosofia do clube, que manteve durante anos uma comissão técnica fixa e que conhecia jogadores, por exemplo, o Marcel, o Léo Salino, jogadores que já tinham passagem por aqui. E esse ano foi desfeita, o último integrante foi até o Luiz, que saiu já na Série C. Quanto isso influenciou, principalmente na transição entre treinadores? Porque numa comissão fixa, você conhece muito bem os atletas, inclusive naqueles que estão vindo segunda, terceira, quarta passagem, até para dizer as características. Só para citar um exemplo, né, de ano do Tupi, o Léo Salino sempre fez o lado direito e a saída do lado direito, e foi um dos grandes problemas do Tupi esse lado direito aí, como a gente citou, com os laterais machucados, e terminou com um volante improvisado, o Fábio, na posição, e é um jogador que poderia ter feito esse lado desde a formação dele. Ele é lateral e foi volante, e faltou, ao meu ver, essa é uma opinião pessoal, uma conversa de alguém que conhecia o Léo Salino para conversar com os treinadores. Eu conheço o Léo Salino desde as categorias de base. O Léo Salino sempre foi volante. Está ali o Mancuso, que fez base com o Salino, que era o nosso auxiliar técnico, que jogou com o Leandro, com o irmão. Sim. Eu já havia trabalhado com o Léo antes, mas eu te falo que a saída desses profissionais que você está questionando não influenciou em nada na questão, seja insucesso ou sucesso do Tupi na competição. E foi até bom você tocar nesse assunto, que é mais um fato que precisa ser esclarecido, que desde lá de trás, do Creso, que saiu ano passado, eu estava na minha casa, em Belo Horizonte, quando o Jarbas me ligou para falar que o Creso veio aqui, procurou ele e queria se desligar do Tupi. Posteriormente foi o Walker que saiu. Ele marcou uma reunião lá no Santa Terezinha, estávamos eu, a presidente, o Jarbas, quem mais que estava? O Bernardo estava presente, eu não me recordo. Ele que saiu do Tupi, o Walker, antes de iniciar os trabalhos da pré-temporada, eu estava lá no Santa Terezinha olhando a questão do gramado, que a gente estava mexendo lá, como que estava. Ele passou lá, me chamou para conversar e falou: você precisa arrumar um treinador de goleiro, eu não tenho condição. Isso também
aconteceu nada disso, nenhum desgaste. E o Luiz, que foi agora, é um cara que nunca tive problema, nunca tive uma discussão sequer com o Luiz. E eu não sei o que foi passar para vocês, mas o Bruno Keller mesmo me falou que para ele o Luiz confidenciou que eu não tive participação nenhuma na saída dele. Estou falando mentira? Só que é passado para a imprensa que o Nicanor está desmanchando a comissão técnica do Tupi, que está não sei quantos anos do Tupi. É passado para a imprensa, é passado para o torcedor, e o lado de cá não é ouvido em relação a isso. Eu tenho minha consciência muito tranquila que eu não desmanchei comissão técnica nenhuma do Tupi. Cada um saiu por seus motivos, que não cabe a nós expor. Se eles quiserem falar por que eles saíram, é outra história. Mas eu não tenho participação nenhuma com isso. E te falo assim, o Tupi hoje tem uma comissão técnica muito qualificada, isso não foi problema nenhum. Profissionais de alto nível, nível de clube grande, como é o caso do Hugo, treinador de goleiros, que eu tenho certeza que dentro de 5 anos vai estar no nível aí de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. O Hilário, que chegou agora, preparador físico, acho que ele conseguiu trazer um ganho físico para o nosso time durante a competição muito grande, que era uma queixa inclusive da torcida, que o nosso time estava morrendo no segundo tempo. Não vejo por que assim, esse questionamento por parte do torcedor de que eu desmanchei a comissão técnica. Na verdade, pintaram um Nicanor que não existe. Quem convive comigo no dia a dia, o pessoal da comissão, os jogadores, os funcionários do clube, sabe muito bem como é a minha conduta aqui com todos diariamente. Nicanor, você abriu o coletivo falando sobre lesões que realmente atrapalharam bastante o Tupi na Série D. E Sim. Não só as de joelho, né? Falou das musculares. O Tupi instituiu nesse ano o departamento de fisiologia. Eu queria te perguntar, a fisiologia, a questão da prevenção de lesão, o quanto a estrutura, a dificuldade de estrutura do Tupi dificultou talvez o trabalho de fisiologia, ou se não dificultou por conta da prevenção de lesões, que seria o grande sacada da fisiologia, é prevenir lesão, né? Uma das grandes. E eu queria que você falasse por que talvez, o que poderia ter sido melhor nessa questão da fisiologia e na prevenção de lesões, fora as de ligamento que ainda dá para prever. Então, isso que eu ia falar, a questão das cirurgias e traumas, você não consegue fazer um trabalho preventivo. Em caso de lesão muscular, você faz. E foi feito. Só que alguns atletas, mesmo quando você faz esse trabalho de prevenção, vou te dar um exemplo de um atleta aqui, o Guilherme, que é o nosso fisiologista, ele fez um trabalho, e aí entra o comprometimento do jogador, que é aquilo que eu falei, com o Sidmar. Todo mundo conhece a história do Sidmar, que ficou 2 anos sem jogar, e o Sidmar seria, se não tivesse ficado fora do jogo contra o Ipiranga, junto com o Vilar, o jogador que mais jogou nesse ano, que disputou todos os jogos do campeonato e ficou fora apenas de um do Mineiro também. O que era feito? Era feito um trabalho com o Sidmar, com o Afonso, tem outros jogadores que eu não vou me recordar agora, sempre pós-treino. Acabava o treino, seja no estádio, seja no Santa Terezinha, ou iam para a academia, ou fazia ali mesmo um trabalho preventivo, e também com a fisioterapia. Outros jogadores também foram chamados para fazer esse trabalho preventivo, mas optaram por não fazer. Alguns se lesionaram, outros que não fizeram não se lesionaram. E tem muito do fator fisiológico, né, individual do atleta. Tem jogador que está mais propenso a ter uma lesão muscular, que aguenta uma carga de trabalho menor do que a do outro atleta, mas sem sombra de dúvida foi um fator preponderante para a gente chegar nessa situação. Mas eu acho que muito mais as lesões de joelho do que as musculares, porque muscular mesmo, se você for olhar, nós tivemos o Reis, o Wellington zagueiro e o Rodrigo Dias, né? O Afonso foi uma outra situação, que é uma inflamação crônica que ele teve na planta do pé. Nicanor, ainda dessa questão de lesão, se você puder tratar um pouquinho da questão do tratamento do Daniel Moraes, do Vitinho e do Afonso também. A informação que a gente tem é que os 3 atletas, nesse caso citados nominalmente, eles têm buscado recuperação também fora do Tupi para acelerar, de certa forma, não sei, às vezes por infraestrutura. O que você dissesse a respeito exatamente dessa infraestrutura de tratamento de lesões do nível do Daniel, do nível do Vitinho e desse incômodo que o Afonso vem tendo durante esse ano? O Afonso ele ainda está aqui em Juiz de Fora, está tratando com o Juan. Hoje mesmo ele foi à academia, que é a fórum que a gente utiliza para fazer o trabalho, ele segue
fazendo esse trabalho normalmente. Ele tem mais ou menos aí em torno de 20 dias para frente ainda de tratamento. O Daniel Moraes, ele nos procurou, pediu para fazer o tratamento em Belo Horizonte, não por questão da estrutura do Tupi, é porque por estar em casa, questão familiar, ele é de Belo Horizonte. Nós estamos inclusive arcando com este tratamento dele lá. E o Vitinho é o mesmo caso. O Vitinho foi para São Paulo, onde sua família reside atualmente, e está fazendo esse tratamento lá, mas a gente conversa diariamente, semanalmente com todos esses atletas. Eles continuam com vínculo, contrato com o Tupi até o final do tratamento, é isso? Tem que continuar. O contrato de todos acaba no dia 30 de setembro, de todos os jogadores. Mas os lesionados não abandonam, o clube não abandona. A gente continua dando todo o suporte até que eles estejam aptos a atuar normalmente. Existe a possibilidade de extensão, por exemplo, pelo tempo que eles ficaram parados, porque existem vários o que aconteceu com o Sidmar, né? Por exemplo, pode ser que eles sejam ligados no Mineiro. Sim. Só para fechar da minha parte, então, eu creio que, de forma geral, só uma confirmação de um rumor, né? A gente trabalha até em cima muito disso. A possibilidade, lógico que acabou de acabar o campeonato, ainda está muito na cabeça ainda, mas a possibilidade da renovação específica do Daniel Moraes para o Campeonato Mineiro. Ouvia-se na informação, no rumor, se fosse informação, seria confirmada. Se já tem alguma conversa com o atleta, com o staff do jogador, especificamente no caso do Daniel Moraes, que se lesionou muito rápido para a temporada de 2020. E inclusive manifestou, logo depois da lesão, vontade de permanecer e ficar para o Mineiro. É isso que a gente acabou de falar aqui. Primeiro, vai depender da sua recuperação. O normal é que o Daniel esteja pronto em dezembro, né? Que volte a realizar as atividades normalmente. A partir daí nós vamos sentar. Se eu estiver aqui no Tupi também, da minha parte, vai ter o desejo de contar tanto com o Daniel quanto com o Vitinho e com alguns jogadores que estavam agora na Série C. O Sidmar é um jogador que demonstrou total comprometimento com o Tupi, dedicação, uma liderança. Tem vários atletas, o Vilar, que a gente ainda vai retomar daqui para frente, né? Primeiro, como a gente falou, vamos pensar em finalizar 2018, né? Para depois pensar em 2019. Não adianta a gente começar a planejar 2019 sem ter finalizado 2018. Obrigado. Beleza? Ok.